Olá, meus amigos e minhas amigas, você que sempre acompanha este programa. Nós estamos começando mais uma hora do encontro. Você que está chegando pela primeira vez e conhecendo o programa, este é um programa que busca trazer até toda a população, todos aqueles que querem conhecer um pouco das pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos mestrados em Promoção da Saúde, Tecnologias Limpas e Gestão do Conhecimento da Universidade Sesumar, Unicesumar. Toda semana trazendo um convidado, uma convidada que fala para a gente das suas pesquisas e mostra a importância de se valorizar cada vez mais a ciência. Hoje eu trago uma pessoa muito especial, porque é também aluna e minha orientanda, a Tamara Tomitan Richter, que é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso, tem especialização, 2 especializações em psicoterapia psicanalítica contemporânea e também aperfeiçoamento em atendimento clínico. Atualmente, Tamara está no mestrado em promoção da saúde, já fazendo a sua pesquisa, já adiantada, já é o momento em que ela já está começando a escrever mesmo a sua dissertação. Tudo bem, Tamara? Tudo bem, professora. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço por você ter aceitado, porque realmente você discute um tema muito importante, que é a violência doméstica contra a mulher. Infelizmente, o Brasil tem índices bastante vergonhosos, vamos dizer assim, numa lista de 84 países. O Brasil ocupa a 5ª posição, o país que mais mata mulheres em função do seu pertencimento de gênero, ou seja, são mortas por serem mulheres, que é o feminicídio. E embora nós tenhamos uma lei desde 2015, nós temos leis que punem o feminicídio, nós temos, infelizmente, uma estrutura patriarcal, cultural, que sustenta essa violência. Tamara, fala um pouquinho, então, para nós, por que você escolheu esse tema, o que te motiva? Bom, desde que eu me formei, eu venho estudando grupos vulneráveis, né? Na verdade, até mesmo desde a minha graduação, participei de grupos de pesquisa. Então, assim que eu me formei, eu entrei num CRAS, né? Trabalhei como psicóloga de uma equipe, que é o Centro de Referência em Assistência Social. Então, esse local, ele faz atendimento para grupos vulneráveis, né? Atendimento a idosos, mulheres, adolescentes, grupos de criança. Então, a gente trabalha com fortalecimento de vínculos dessas pessoas que estão mais em vulnerabilidade. E aí, a partir daí, surgiu esse interesse maior de estudar mais aprofundado, né? Saber melhor como que tem sido essa violência com esses grupos em específico. E aí, resolvi fazer o mestrado, né? Depois aí das minhas especializações, para estudar melhor, me aprofundar mais no tema mesmo da violência, principalmente a violência contra a mulher, né? E a sua pesquisa está localizada em Maringá, aqui em Maringá. É o seu campo? É o meu campo, isso. Bom, vou falar um pouco da minha pesquisa, então, né? É a caracterização da violência, né, contra a mulher aqui na cidade de Maringá, né? Os dados são de 2015 a 2019, então ela é uma pesquisa mista, tanto com dados quantitativos quanto qualitativos, mas é o campo aqui de Maringá mesmo, os dados que a gente então, pegou... relacionada à violência contra a mulher, violência doméstica ou violência em geral? Na verdade, todo tipo de violência, só que aquela praticada pelos parceiros e ex-parceiros íntimos, né? A gente deu essa delimitada, porque senão a gente ia acabar fugindo para outros lados. Aí é específico de parceiros e ex-parceiros. Então, maridos, ex-maridos, né? Isso. Namorados. Isso, companheiros, né? Certo. A Organização Mundial de Saúde alerta que 35% das mulheres no mundo sofrem algum tipo de violência. E essa violência é praticada majoritariamente pelos seus parceiros íntimos. Sim. Como é que está? Você já tem alguns resultados para falar para a gente? Sim. A primeira parte do projeto, que é a parte quant, ela já foi feita, né? Então, a gente levantou os dados do DataSUS, né? Através da epidemiologia, aqui da Secretaria de Epidemiologia de Maringá, da Saúde. Fizemos levantamento, então, dos dados dentro desse período, de 2015 a 2019. Tivemos alguns resultados dos bairros que mais notificam, das unidades que mais notificam, e aí, a partir daí, nós fomos para a segunda parte. Então, a gente teve esse primeiro resultado das 3 unidades aqui de Maringá que mais fazem essa notificação, né? Que são as 2 UPAs, a Zona Sul e a Zona Norte, aqui da cidade de Maringá, e o Hospital Universitário. E aí, a partir desse resultado, a gente foi fazer a segunda parte, que são as entrevistas com os profissionais de saúde desses locais que fazem essa notificação da violência quando fazem um atendimento de violência contra a mulher, tanto suspeito ou realmente efetivo, né, que já aconteceu.
Nós temos também uma lei, que é a 10.778, de 2003, que define, né, a obrigatoriedade de notificação de todos os casos de violência contra a mulher atendidos nos serviços públicos e privados, né? Isso. E a gente ouve muitas pessoas dizendo, embora atuando na área da saúde, profissionais que não conhecem a lei, ou se conhecem, não necessariamente notificam, entendendo isso como uma coisa meio, se eu quiser, eu notifico. Como é que você percebeu isso? Como é que está? Sim, na verdade a gente já tinha isso como algo que poderia aparecer por conta da subnotificação, né? 2015 a 2019 tiveram pouquíssimas notificações, se a gente for levar em consideração os anos. E aí, nessas entrevistas, realmente apareceu pra gente que os profissionais, eles veem a notificação como uma denúncia, né? E, na verdade, não é uma denúncia, né? A notificação, assim como notificações de doenças, de outros causos, é para fins epidemiológicos, né? Pra gente poder ali fazer o levantamento de quantas mulheres estão sofrendo essa violência, para poder fazer as políticas públicas, os trabalhos, os atendimentos, tanto na saúde quanto na área psicoassistencial. E a gente viu isso, que é um caráter de epidemiologia, não de denúncia, mas os profissionais veem como se fosse uma denúncia. Então, eles têm medo, né? Medo de fazer essa notificação, medo de fazer essa parte do atendimento ali com a mulher, com medo de que ela talvez se sinta muito exposta. Medo do agressor, né, com o próprio profissional, de que aconteça alguma coisa com ele, porque nessas unidades de saúde que eu fui, querendo ou não, por serem públicas, né, é de acesso à população. Então, a gente não sabe quem entra, quem sai, então os profissionais ficam muito vulneráveis, né? Então, eles ficam com bastante medo de fazer essa notificação, fora a falta de informação, talvez na formação não tenham visto isso muito a fundo, né? A graduação é falha nesse sentido, muito né? falha. E isso não é esta ou aquela, este ou aquele curso, mas de um modo geral a questão da violência é discutido de forma muito, quando discutida, né? Às vezes nem é, mas de forma muito superficial, isso. Sim. Alguns até falaram que possuem algumas formações, porque se especializaram por trabalhar, né, nesses locais que atendem violência. Alguns buscam por conta própria alguma formação, algum curso, mas é bem pouco. Bem pouco, eles não têm capacitações, está bem falho, assim, o conhecimento a respeito desse atendimento, que faz com que, infelizmente, o atendimento seja falho, né? Não consegue informar essas mulheres, de fato, o que elas devem fazer, para onde elas devem ir, a importância da notificação, porque a mulher, ela deve ser avisada sobre essa notificação, né? Para que ela entenda que a gente não está ali denunciando, mas sim para um caráter de proteção dela mesmo. É um tema muito delicado, e a pessoa que procura uma unidade de saúde, né, após uma mulher, né, após sofrer uma agressão, uma violência praticada, ainda mais por uma pessoa com quem ela tem um vínculo de afeto, com quem sonhou, construiu uma vida de amor, de companheirismo, né? A mulher vai numa situação de muita vulnerabilidade e precisa ser acolhida por um profissional que conheça bem, né, que tenha condições de orientá-la para que caminhos ela deve seguir, né? Sim. Esses profissionais, na maioria das vezes, eles fazem esse atendimento daquela forma mais empática, né? Alguns profissionais já sofreram também violência, tive alguns relatos nas minhas entrevistas de pessoas que passaram por isso, os próprios profissionais, e aí isso faz com que eles sintam ali talvez a dor daquela mulher, se coloca no lugar daquela mulher e faz aquele atendimento mais assim, assistencial mesmo, né? Eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, e aí acaba perdendo esse viés do trabalho profissional mesmo, né? Para onde essa mulher tem que ir, né? Quais são os meios legais, ela vai na UPA, ela vai no hospital, ela vai no CRAS, ela vai no CRAN, né? Como que ela fica protegida, o que ela faz com os filhos. Então, os profissionais acabam se perdendo nesse atendimento, né? E aí que acaba falhando e vem aí a recorrência, essa mulher acaba voltando em outros casos, né? Fica ali, as pontas ficam soltas. Há o chamado ciclo também da violência, em que a mulher, primeiro há uma desavença, uma agressão, e depois acaba reconciliando com o companheiro, porque não se pode pensar que é fácil romper um vínculo, né, conjugal. Sim, com certeza. E a cultura desse profissional é difícil de receber isso, né? Porque a gente sempre fica
na mesma história. Por que a mulher volta? Por que ela não larga do parceiro, né? Então, a gente precisa conhecer essa mulher, né? Conhecer onde que ela vive, como que é a estrutura familiar dela, se ela tem uma rede de apoio, né? Porque é muito fácil a gente falar, separa, né? Mas ela trabalha, né? A casa é de quem? Onde que os filhos vão ficar? Às vezes não tem uma mãe, uma tia para ajudar. Então, a gente precisa conhecer a vida dessa mulher, né? E às vezes ali naquele atendimento o profissional não sabe como entender, não tem tempo, porque o atendimento também é muito rápido, por ser ali emergência, caráter de emergência, é toda hora chegando alguém. E aí as pontas ficam soltas mesmo, né? E a gente acaba julgando, o próprio profissional acaba julgando. Os seus dados são... Você falou DataSUS, então é a rede de saúde, né? De saúde. Tá, porque as mulheres também procuram a delegacia da mulher, mas isso você não está discutindo. Não, esses dados não. Foi específico da saúde. Porém, no relato dos profissionais, né, como alguns até conhecem a rede, principalmente as assistentes sociais, que a gente chama assim como se fosse ali a porta de entrada, né? Quando tem esses casos de violência, quando algum médico ou algum enfermeiro identifica que já houve aquela violência, eles acabam passando para a assistente social, porque é ela que vai trabalhar ali a família, a rede de apoio, para onde vai encaminhar. Então, eles acabam sabendo mais, né, essa rede mais do SUAS, vamos dizer assim, né, que é da Secretaria de Assistência Social. Mas os dados que a gente pegou foi da saúde. Certo. Qual tipo de violência apareceu mais na sua pesquisa de campo? Foi a física. A física? A física. Porque como as unidades de saúde são de atendimento de emergência, urgência e emergência, a mulher ela já chega machucada. Isso. Então, os atendimentos são de violência física, porém, os profissionais não identificam as outras violências que estão ali junto com essa. Psicológica, sexual, moral, patrimonial, né? Porque como mulher chega machucada, a primeira coisa que eles veem, né? O olho roxo, o braço quebrado, o corte na cabeça, né? E aí, na hora de preencher a ficha de notificação, eles preenchem a violência física. Então, as outras violências ficam escondidas. Voltando um pouquinho na notificação, a lei de 2003, a 10.778, ela estabelecia uma diferença muito clara entre a notificar para dados epidemiológicos e depois foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro uma alteração da lei em que é preciso notificar em até 24 horas, né? Isso. Uhum. A polícia, né? A polícia ser informada. Uhum. Você... Na conversa com os profissionais, nas entrevistas que você fez, apareceu alguma coisa no sentido de que isso ficou pior para eles? Porque antes não era denúncia, eles já tinham medo, como você mesmo colocou. Essa mudança da lei veio, enfim, que ela teve um caráter de melhorar ou ela ficou sendo até um dificultador dessa notificação? Com certeza um dificultador. Porque a alteração da lei, ela coloca para informar a polícia, né? Informar, enfim, a guarda, a polícia, sobre até o indício da violência, em 24 horas. Então, se chega uma mulher no atendimento com indício ou já ocorreu a violência, o profissional tem que avisar a polícia, né? Então, isso intimidou mais ainda, porque os profissionais da unidade de saúde têm medo da polícia, né? Tem medo de chamar a polícia entrar ali na unidade de saúde. Os agressores, eles têm acompanhado essas mulheres nas unidades de saúde. É comum, né? Muito comum. O homem agride, a mulher machuca, quebra um braço, tem um olho... Ele mesmo leva. E aí ele fica ali na espreita, né? Para ver se ela vai denunciar. E aí como que faz toda essa movimentação de chamar a polícia, né? Ou de denunciar, porque é o profissional ali na frente, né? E não tem nenhuma proteção. Então isso dificultou muito. Na verdade, a maioria dos profissionais não conhecem essa alteração. Inclusive, quando eu falei, muitos se assustaram, né? Anotaram ali para pesquisar depois, a própria unidade de saúde, enfim, os profissionais. E isso tem dificultado muito, né? Muito, muito mesmo. O que a gente vê, né, na verdade, sim, a Lei Maria da Penha, ela ficou muito conhecida, né? Assim, todo mundo fala, conhece, ouviu falar, virou até em alguns momentos brincadeira, né? Algo que é muito sério, mas que qualquer coisa, vou chamar, vou denunciar você, enfim. Mas, de fato, é considerado uma das leis mais importantes no mundo, né, de proteção às mulheres. Sim.
mas não sei se apareceu, porque você não conversou com as mulheres em situação de violência, você conversou com os profissionais, mas o que tem sido discutido na literatura é que as mulheres, na verdade, não querem exatamente só uma medida protetiva. Elas querem que, de alguma maneira, esses homens levem um susto e melhorem, mudem. Sim. Houve algum profissional que teve esse entendimento? Teve. As assistentes sociais, principalmente, que eu acho que são as que ficam mais próximas, né, dessas mulheres. A maioria das mulheres que sofrem violências, elas esperam essa mudança. Por isso que elas sempre retornam, né? Retornam para esse relacionamento. Se machucam, são violentadas de todos os tipos de violência e retornam para esse relacionamento. Porque é sempre a espera, né? De que ele vai mudar, de que foi o álcool, né? Isso apareceu muito nas unidades básicas de saúde, o álcool como um reforçador dessa violência, não só usado pelos violentadores, mas pelas mulheres também, né? Droga, álcool e drogas lícitas ou lícitas. Então, isso reforça bastante. Então, essa questão de voltar com o agressor, de sustentar esse relacionamento, de que ele vai mudar, de que foi só aquele dia que ele estava violento, que ela falou alguma coisa para que... A mulher joga ela se coloca nesse lugar. Ou para ela mesma. Sim, se coloca. E aí os profissionais, a maioria assistentes sociais que fazem esse acompanhamento, já conseguem enxergar isso. Só que eles ainda não aceitam, vamos dizer assim, né? Eu sei que é difícil para ela, que ela vive uma situação complicada, mas por que ela faz isso? Por quê, né? Fica porque ela volta, eu não consigo entender, a gente está aqui para ajudar ela, mas alguma coisa fica, alguma coisa pega ali naquele discurso. Hoje, na hora do encontro, eu estou conversando com a psicóloga mestranda em promoção da saúde nas universidades Sesumar, Tamara Tomitan Richter, que está fazendo uma pesquisa sobre violência doméstica contra as mulheres aqui em Maringá e está contando para a gente. É uma pesquisa que envolve tanto a coleta de dados quantitativos quanto qualitativos. Então, esses dados qualitativos são entrevistas com profissionais da área de saúde sobre a experiência, né, deles, e não, da assistência social também, né, a experiência deles no atendimento, no acolhimento a essas mulheres que enfrentam violências praticadas pelos seus parceiros íntimos. Você também percebeu, você me disse aí, percebeu que alguns profissionais não sabem da notificação, não sabem dessa mudança que houve também de passar, né, a ser uma denúncia. E por que você acha que os cursos de graduação, isso aí não é a sua pesquisa, você refletindo, por que os cursos de graduação, sendo que uma sociedade com índice tão expressivo de violência contra as mulheres, não coloca esta pauta no seu currículo, na sua formação? Porque é político. Porque é político. Porque é um tabu, né? Porque a gente precisa falar de política, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de política, né? Fala de políticas públicas, fala dos direitos das pessoas, então direitos das mulheres em específico. Então, a política ela é falha na graduação, né? A gente não tem. Na minha graduação, como psicóloga, eu tive ali filosofia, né? E foi muito falho, porque foi no primeiro semestre, então assim, eu me formei há 10 anos, vamos dizer assim, 8, 10 anos, então eu não me lembro, né, do que eu estudei ali de política, de filosofia, de sociologia. Então, fica esse tabu, a gente não pode falar sobre violência, a gente não pode falar sobre gênero, né, na graduação, a gente não pode falar sobre raça, né? O racismo, sobre racismo, sobre patriarcado, sobre a cultura machista, né? Então, isso vai virando aquela bola de neve. E isso está ainda mais forte nesses últimos anos, quer dizer, transformaram as lutas, né, das mulheres, dos grupos feministas, dos grupos de mulheres em mimimi. Né? Você reclama demais, há uma desvalorização aí das demandas femininas, né? E do feminismo. Sim, com certeza. Mas
Eu acho que tem mudado, ainda é passo de formiguinha, né? Mas existem muitos grupos muito legais nas graduações de pesquisa, né? Dos próprios alunos se interessarem por esses temas, mas é um movimento dos alunos, não é um movimento da graduação, né? Da instituição, independente se ela for federal, estadual ou particular, porque ainda é um tabu, né? É um problema da sociedade, ainda com os olhos um pouco fechados, e são alguns grupos que se movimentam, né? Sim. Aqui nós estamos no mestrado em promoção da saúde com um grupo bastante forte de estudo das vulnerabilidades, né, de populações, grupos em situação de vulnerabilidade, e uma das pessoas que atua nessa discussão sou eu, com a questão das mulheres e a violência, mulheres e meninas, né, e violência. Então, temos projeto de extensão, temos discussão, mas, sem dúvida nenhuma, a graduação também precisa vir junto e ampliar, né? Isso aí é algo que nós não podemos nos furtar a discutir. É um tema doloroso, mas necessário, né? Sim. E interesse dos alunos, né, de sair um pouco desse olhar clínico, não só na graduação de psicologia, nas graduações de saúde, né? Sair desse atendimento clínico muito pontual, muito de patologização das doenças, muito curativo, biológico, né? E ir para esse olhar social, para esse olhar das políticas públicas, da vida dessas pessoas, quem são essas pessoas, né? Que estão... Compreender melhor. Por que elas estão em vulnerabilidade, né? Sair ali um pouco do nosso quadradinho, né? Porque, querendo ou não, nós somos privilegiados por estarem na universidade, por ter uma condição razoavelmente melhor, né? Que deu ali pra gente sobreviver. Mas algumas pessoas não, né? Então, a gente tem que sair desse lugar da cultura muito machista, do julgamento, muito julgamento, né? Porque o outro não tem a mesma oportunidade que eu, né? Por isso ele está naquela situação. Então, se a gente estudar mais essa área social, eu acho que os olhares vão mudar, vai mudar de lado. Bom, eu espero, né? A gente espera, na verdade, entendendo melhor, né, a situação concreta de cada pessoa. As pessoas têm questões concretas. A gente idealiza que a mulher pode sair, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a gente precisa pensar em políticas públicas de amparo, né? Que aquela mulher que rompe esse vínculo terá condições de trabalho, de creches, de escola para os seus filhos. Então, é toda a sociedade, na verdade, devendo se responsabilizar, e especialmente os gestores, os políticos, né, os governantes. Tamara, a Organização Mundial da Saúde tem enfatizado, até um tempo atrás, a questão da violência, né, contra mulheres, crianças, idosos, enfim. Ela era muito uma questão, assim, privada. Né? Uhum. Hoje não é mais, é sabido, é uma questão de saúde pública. E muitas doenças estão relacionadas à violência, né? Sim, com certeza. Igual eu falei agora anteriormente, né? A gente tem que sair da patologização, mas as doenças estão ali, né? A gente tem que entender o contexto, mas entender que o contexto da violência traz as doenças, né? Deixa as mulheres vulneráveis. Então, assim, são inúmeras doenças, inúmeras... Depressão, né? Dor de cabeça, dores intestinais, fibromialgia, enfim, inúmeros transtornos mentais, né, que essas mulheres podem vir aí acometem os filhos, né? Porque aquelas crianças, aqueles adolescentes estão ali naquele lugar, naquela mesma casa, então olham para os seus pais brigando, batendo, discutindo, isso também interfere nesses vínculos familiares, né? As crianças também estão com bastante transtornos, bastante dificuldade de aprendizagem. Né? Notadamente a pandemia, né? Reforçou. Não é que a pandemia transformou os, né, homens em pessoas violentas, sim, isso já acontecia, a violência já existia, mas ela deu uma grande visibilidade, né? Sim, porque as mulheres ficaram em casa, né? As famílias ficaram em casa. Então, os filhos não foram para as escolas, né? As mães tiveram que dar conta, quem conseguiu trabalhar em home office, trabalhar e cuidar dos filhos, né? Os pais tiveram que se adaptar, né? Digo, os homens se adaptar ali também dentro de uma casa que eles não são acostumados a ficar. Então, tudo isso só reforçou essa violência. As mulheres não foram denunciar, né? Porque como o atendimento, pelo menos na saúde, ele foi direcionado para o Covid, o atendimento psicoassistencial ali de um atendimento mais de acompanhamento dessas famílias ficou em segundo plano, né? Os profissionais de saúde que eu entrevistei, né, falaram isso para mim, né? Porque como eu peguei
Os nossos dados são de 2015 a 2019, então a gente não pegou os dados da pandemia, né? Mas eles comentaram. Teve alguns profissionais que falaram que nesse período, nesses últimos anos, eles notificaram pouquíssimo, porque não chegavam os casos. Eles já não notificam. Então, na pandemia, diminuiu muito menos, porque não chegavam esses casos. Era só Covid. Então, as mulheres ficaram em casa, sofreram mais violência, sim. Os filhos, as crianças, os adolescentes sofreram isso junto, né? Então, isso foi bem sério. E agora as crianças estão voltando para a escola, as mulheres voltando para o trabalho adoecidas, muito adoecidas. Né? E aí, cadê a equipe para fazer esse atendimento? Não tem. Então, nós realmente precisamos pensar, né? Nós precisamos, inclusive... a gente, às vezes, não procura saber o que o nosso candidato, né, que nós elegemos, seja deste ou daquele partido, às vezes a gente até esquece quem que a gente votou, mas acho que a gente precisa prestar mais atenção, porque o enfrentamento da violência não pode prescindir das ações do Estado. Cabe ao Estado realmente dar conta dessa situação que é mundial, não é só no Brasil. Infelizmente, todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento, países ricos, países pobres, mulheres de classes sociais diferentes, que às vezes pensam que é só as mulheres pobres que sofrem violência, embora a gente tem no Brasil dados que mostram que racismo e sexismo estão juntos, né, interligados. As mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica. Sim. Mas nas entrevistas apareceram também de classe alta. Sim. Mulheres que vão para o atendimento público para não serem vistas no atendimento privado. Né? Por conta dessa vergonha, dessa cultura, de uma coisa que não foi pontual, isso não acontece comigo, aconteceu porque foi só aquele momento. Mas, de fato, as classes mais vulneráveis, principalmente as mulheres negras, são as mais atingidas. E a informação e o conhecimento são fundamentais para o enfrentamento da violência contra as mulheres e contra todos os demais grupos em situação de vulnerabilidade. Hoje nós encerramos A Hora do Encontro, mas na próxima semana mais um convidado ou uma convidada vem, assim como a Tamara, falar das suas pesquisas.